Fala aí, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, 10h40, nosso horário de celebração. Quero aqui já dar as boas-vindas para quem já estava aí na regressiva com a gente e também para você que está chegando agora. Nós estamos começando a nossa celebração e esse já é o 15º encontro que nós fazemos online. A saudade é cada vez maior. Nós nos encontramos como igreja para a celebração do domingo, a última vez no dia 8 de março, e nós já estamos em 21 de junho. Como temos falado todas as semanas, nós estamos com muita saudade, queremos demais a celebração presencial, mas vamos aguardar ainda o tempo propício para isso, um tempo onde ninguém ofereça risco para ninguém, pelo contrário, né, que a gente ofereça saúde para os outros. Então, enquanto isso não acontece, nós continuamos aqui aproveitando tudo o que Deus pode fazer nesse tempo, porque pensamos que não viveremos novamente dessa forma. Então, ao invés de ficarmos nessa expectativa frenética pela volta do presencial, nós queremos aproveitar tudo que esses encontros online podem nos oferecer. Como temos falado sempre, esses encontros online, eles também alcançam outras pessoas, eles alcançam mais pessoas do que o nosso encontro presencial, e é por isso que eu queria te dar aquele tempo ali de 30 segundos, 1 minuto, para você mandar o link dessa celebração para alguns amigos, para pessoas que precisam ouvir a palavra, querem ser orientadas, pessoas que você gostaria que participasse com a gente dessa celebração. Você pega o seu celular e encaminha para eles o link que você deve ter recebido aí pelas mensagens da Doca, do celular da Doca, ou lá do nosso grupo do Doca Online. Quero te convidar também a orar comigo para entregar a Deus essa celebração e rogar a Deus que mais uma vez esteja nos alcançando e falando conosco através de tudo que a gente tem aqui nessa 1 hora e pouco que a gente passa junto no primeiro dia da semana. Então, quero te convidar a orar. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, e nós queremos agradecer orando ao nosso Pai. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Nós queremos muito o encontro presencial, mas, como falei, nós queremos aproveitar esse tempo. Cada dia tem sido um dia totalmente novo e nós temos vivido sobre muitas informações, recebido dezenas e centenas de informações por dia, e nós queremos receber do Senhor a palavra que pode transformar o nosso coração, a nossa mente, que pode nos reorientar, que pode nos configurar, nos transformar. Então, nessa manhã, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor mesmo, né? Às vezes é até repetitivo o que a gente fala aqui em oração, mas é esse o nosso desejo mesmo. Nós clamamos por esse milagre, o milagre de sermos tocados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, o milagre de sermos alcançados pela Tua Palavra. Então, nessa manhã, mais uma vez, Teu Espírito nos ajude nessa compreensão, nos transforme, nos leve a esse lugar que o Senhor tem para cada um de nós. E também pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão, as nossas orações, tudo que a gente for fazer nessa manhã, as nossas canções, que isso seja um culto ao Senhor, um culto agradável, um culto de coração, onde o Senhor, ao nos sondar, o Senhor possa encontrar verdade em nós e que a nossa verdade seja
para o Senhor algo agradável, que as nossas canções, que tudo que vamos fazer aqui suba até o teu trono de graça, alcance o teu coração e que o Senhor possa mais uma vez falar com todos nós no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. A gente quer mesmo viver um tempo especial e por isso nós queremos ter o louvor, os avisos, tudo mais ou menos na mesma dinâmica. E então que nesse tempo de louvor você possa concentrar, cantar com o seu coração, cantar com sua mente e se entregar nessas canções que nós teremos aqui com o Rafa e depois nós retomamos com a palavra. Deus abençoe, até mais. Bom dia, meus irmãos, tudo bom com vocês? Uma alegria muito grande estar mais esse dia juntos, podendo louvar o nosso Deus. E queria fazer um exercício com vocês, porque eu sei que, apesar de toda a dificuldade que a gente está vivendo no nosso país, eu sei que a dificuldade é assistente também para o mundo, mas no nosso país a coisa está ficando cada vez mais feia. Vale fazer um exercício também de enxergar Deus nas coisas, de poder enxergar Ele em tudo, nos mínimos detalhes. Então eu queria fazer esse desafio para você nessa manhã, porque essa música fala sobre isso, porque Deus está em tudo. Deus está desde uma reconciliação até uma folha que cai de uma árvore, uma flor que brota, e vale a pena a gente prestar atenção nisso. Bora louvar? Vai lá. Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está no homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque Tu és Senhor. Vamos lá. Da mãe que consola a criança dos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está, Deus está, Deus está, eu sei. Deus está no Pai que abraça, no Filho que volta, no escravizado que das algemas se solta. Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque Tu és Senhor, porque Tu és amor, porque Tu és Senhor, que Tu és amor. Deus está, eu sei. Deus
Deus está, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está em tudo vejo o teu amor. Que essa possa ser a nossa oração. Em tudo vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor, porque tu és amor, porque tu és Senhor, porque tu és amor. Amém. Que possa ser realmente essa nossa oração, a nossa percepção, porque entendemos e enxergamos Cristo, porque enxergamos Deus, enxergamos a sua ação, o seu cuidado desde as pequenas coisas. Amém? E, mediante disso, queria convidar você a louvar a esse Deus, né? Exaltar o nome dele. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. E ele exaltado, exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Que a gente possa exaltar o Rei que está nos céus, aquele que está cuidando de tudo, aquele que tem a gente nas mãos e que tem olhado por nós. Queria chamar agora o Péricles, fica com vocês aí. Abraço. Oi, meus irmãos, bom dia. Graça e paz a todos. Eu estou aqui para trazer uma reflexão sobre o nosso momento de ofertas
e eu quero me basear hoje no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, que é um texto em que Deus vem até Davi para lhe fazer uma grande promessa, uma promessa que é muito maior do que tudo que Davi podia imaginar que viesse a acontecer na sua vida, mesmo depois que ele já tinha se tornado o rei de Israel. O texto diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Esse é um texto em que revela o momento em que Davi decide construir um templo para a Arca da Aliança do Senhor. E a maioria de vocês deve saber essa história, é uma história muito conhecida, de que Deus vem por meio do próprio profeta Natã, que tinha dito para Davi fazer o que ele estava com vontade de fazer, o que estava no coração dele, e diz que ele não deveria construir aquele templo. Deus fala ao coração de Davi que não deveria construir. Mas é curioso que, apesar de Deus proibi-lo ou dizer para não fazer isso, o posicionamento de Davi a respeito da vida, quando Davi faz essa reflexão, ele mostra o quanto o coração dele estava voltado para as coisas de Deus. Ele consegue enxergar para além da sua vida, né? E talvez um dos maiores problemas que a gente pode trazer para a nossa vida, em especial para a nossa vida financeira, é quando a gente perde a capacidade de olhar para fora. É quando a gente só olha para a nossa própria vida, é quando a gente concentra todas as nossas energias, todos os nossos recursos, simplesmente para alcançar as coisas que nós queremos, não é? E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Davi conseguiu enxergar. Ele falou: opa, eu estou morando em palácio, eu estou vivendo a vida de rei. E contudo, quando eu olho para a Arca da Aliança do Senhor, ela está numa simples tenda. E a partir dali, ele toma essa decisão de construir o templo. Então, apesar do Senhor ter dito para ele que não, eu acho que essa atitude, esse posicionamento de Davi faz com que Deus venha em direção a Davi e lhe faça uma promessa que é muito maior do que um templo. Deus diz a Davi: olha, eu vou fazer com que por muitos séculos, que por todos os próximos séculos que a gente tiver de vida, o teu nome seja lembrado, que a tua descendência seja lembrada. E não só isso, Deus faz a promessa de que a figura da descendência de Davi, que é o seu filho Salomão, este sim construiria um templo para o Senhor. E qual é a reflexão, né? A reflexão é assim: às vezes a gente tem algumas coisas para pensar, né? Primeiro, que olhar para a nossa própria vida pode estar impedindo que a gente desfrute do privilégio de viver grandes coisas com o Senhor. Segundo, que às vezes a gente olha para os nossos recursos, para a nossa condição, e a gente acha que a gente não pode fazer nada. Davi colocou à disposição do Senhor os seus recursos. Quais? Financeiros? Não só financeiro. Davi colocou a sua posição de rei, Davi colocou as suas finanças, Davi colocou os tesouros do palácio. Mas não só isso, né? Fica ali a influência de Davi, porque quando isso acontece, as pessoas decidem se engajar nesse projeto de construir o templo, trazendo tudo aquilo que era preciso, e isso só acontece a partir da decisão de Davi querer construir um templo para o Senhor. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente tem é pouco, ou que aquilo que a gente pode realizar com os nossos recursos não é uma coisa expressiva, não é algo expressivo. Mas a partir do nosso posicionamento, da nossa decisão de olhar para o reino de Deus, pode sim iniciar um movimento da parte de Deus em direção a nós também. E o que eu acho mais bonito nessa história é que parece que o templo não estava no radar de Deus.
Deus não tinha previamente um projeto de construir um templo para colocar a Arca da Aliança. Mas a partir da decisão e do posicionamento de Davi, Deus assume aquilo. E depois a gente vê Salomão construir um templo que atrai o mundo inteiro e que todos aqueles que se achegavam para conhecer o templo e o reinado de Salomão glorificavam a Deus. Então eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar, para a gente pensar no quanto nós estamos engajados, o quanto o nosso jeito de viver a nossa vida equilibra as coisas que nós queremos para nós com o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus. Então essa é a reflexão. Pense um pouco, traga para si, olhe para a sua vida, olhe para o quanto os seus recursos estão servindo somente a sua casa e somente a sua vida, ou o quanto você tem conseguido dividir isso e investir no crescimento e no desenvolvimento do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Excelente semana a todos. A paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Nós esperamos que vocês estejam bem. Nós estamos bem em casa e estamos com saudade das celebrações, em encontrar vocês, abraçá-los. Nós esperamos que todos estejam bem. Bom, a gente está aqui para dar os recadinhos da semana. Começando com terça-feira. Terça-feira nós vamos continuar com os estudos sobre os frutos do Espírito, às 21 horas, lá no Instagram da Doca. E nessa terça-feira em específico nós iremos falar sobre amabilidade. Eu e a Regina, nós estaremos lá para bater um bate-papo com vocês sobre o fruto, a virtude da amabilidade. Também teremos um momento de celebração e nós esperamos você na terça-feira para continuar esse estudo. E também na quinta-feira, às 20 horas, a gente tem a Escola da Família para a turma das mulheres. Tem só mais 2 aulas nesse semestre, então se você que está acompanhando aí as aulas, fazendo o curso, não pode perder. Sábado às 9h30, nós continuamos aí com o nosso período de oração. Não se esqueça de pegar, o link sempre vai estar disponível lá no WhatsApp da Doca. Então, todo sábado às 9h30 nós estaremos orando. E no domingo às 9h, via Zoom, a gente tem o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre cosmovisão, um assunto muito importante atualmente. E você que tem interesse, que não está acompanhando, entre em contato aí com a gente para poder estar participando via Zoom, porque as aulas estão muito boas. Também não vamos nos esquecer que aos domingos, às 10h40, a nossa celebração aqui no YouTube, ao vivo. E às 17 e às 18 horas, também no domingo, a gente tem a Doquinha, que também é via Zoom, sendo que às 17 é de 0 a 5 anos e às 18 horas é de 6 a 12 anos. Recado importante sobre a docação. Se você está precisando de alguma coisa, está passando por alguma necessidade, por favor, nos informe. O link sempre vai estar disponível lá no WhatsApp da Doca, tá? Na Doca Online. Preencha o formulário, não se esqueça. Se você precisar de algo, por favor, nos procure. Nós estamos aqui para servi-los. E também lembrando sobre que nós estamos aí com a campanha da Missão Sal, sobre as cestas básicas. Faltam 10 cestas básicas, estamos chegando na nossa reta final. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar, porque é uma missão nobre que precisa da nossa ajuda também. E quem estiver precisando de ajuda, por favor, não se esqueça de preencher o link que vai estar aqui, o formulário vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Ou lá no Doca Online, no WhatsApp. A gente vai ter também o Doca Mulheres no dia 27/6, a partir das 15h30, que vai ser via Zoom também. O Doca Mulheres, você que tá mais por dentro, como vai ser? Vai ser muito especial, né? Nós vamos ter a palavra, vai ser com a Regina, e a Dani e a Flávia Adorno vão nos ensinar uma receita aí de chocolate quente maravilhoso, muito cremoso, que eu não vejo a hora de chegar. Eu quero aprender
E vai ser um momento muito legal entre mulheres, um bate-papo descontraído. O anterior foi muito legal, esse também vai ser muito especial. E vamos aprender aí, trocar receitas. E nós esperamos vocês, né, mulheres, no dia 27. Não se esqueçam. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Gente, quero aqui mais ou menos continuar o que a gente estava refletindo na semana passada, e o motivo de eu estar trabalhando essa continuidade foram as mensagens que eu recebi, às vezes no domingo, na segunda, na terça, e também pela terça-feira. A gente ter vivido ali na nossa live toda terça às 21 horas. Na última terça a gente falou sobre paciência e foi muito especial. O Caleb, um pastor amigo, junto com o Tiago, falaram ali da paciência, da longanimidade, e a gente foi entendendo que a paciência não tem a ver com pessoas que são calmas por natureza, mas tem a ver com essa nossa condição de enfrentar grandes distâncias, né? Com a resiliência, então a longanimidade, aquela ideia de que em Cristo nós podemos suportar grandes pressões. E trabalhando sobre isso, nas minhas reflexões, eu acho que é oportuno a gente continuar falando sobre essa arte da espera. Então, na semana passada nós compartilhamos sobre Jairo, lá em Lucas, a cura da sua filha única. Na verdade, Jesus ressuscita a menina, ela tem 12 anos, e falamos ali também daquela moça que sofria há 12 anos, que tinha gastado todos os seus bens com os médicos e que agora também fora curada por Jesus. E a gente trabalhou essa ideia que em tempos de incertezas, uma das coisas que podem nos ajudar por demais é saber esperar, é saber viver esse tempo de espera. E quando eu analiso o nosso tempo, os nossos dias, a nossa geração, em tudo que tem a ver com o tempo, espera tem a ver com o tempo, eu fico pensando que é muito difícil para nós lidar com a espera, lidar com o tempo. Isso sempre foi uma dificuldade humana, como por exemplo, os discípulos quando encontraram com Jesus, mesmo depois de ressurreto, Jesus já tinha dito para eles por várias vezes que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque haveria a descida do Espírito Santo e tudo mais. Mas um pouco de tempo que Jesus deixa de aparecer já é suficiente para alguns discípulos desistirem daquela espera, irem e voltarem a pescar. E aí você lê lá o relato de João 21, quando Pedro diz, eu vou pescar. Não está escrito exatamente assim, mas eu entendo dessa forma, como quem tivesse dito assim, eu estou indo pescar, não dá mais para mim, Jesus sumiu, nós estamos aqui perdendo tempo, vamos voltar às nossas velhas atividades, enfrentar a realidade de que nós perdemos 3 anos da nossa vida e cada um toca o seu negócio, toca o seu barco, porque Jesus não volta mais. Eles deveriam ter ficado nesses 40 dias se preparando para o que viria, mas essa dificuldade em esperar, essa ansiedade, tudo isso que envolve o tempo, os impediu de viver aquele projeto da mesma forma como Jesus pensava. Quando a gente pensa no tempo, nos nossos dias, eu acho que a situação é ainda mais grave. Por exemplo, nós temos vivido uma dificuldade imensa de lidar com o tempo, porque nós fomos inseridos numa cultura que tem dificuldade de lidar com o tempo e que pensa que todo o tempo nós precisamos estar produzindo, fazendo alguma coisa, não há tempo de descanso. A gente já falou sobre isso em alguns momentos. A gente é do tipo de pessoa, pelo menos eu sou, que se acabar o pão na padaria, quando chegar a minha vez de comprar, e a mulher ou o homem que me atendeu disser assim, o pãozinho vai demorar uns 15 minutos. Eu já calculo quanto tempo
a padaria mais próxima fica dali, para ver se eu ganharia esses minutos. E eu não ganharia, porque até entrar no carro, ir até outra padaria ou ir a pé, talvez tenha 2 ou 3 na minha frente na fila e eu talvez gastaria mais tempo. Ao invés de eu pensar assim, que beleza, vou ficar só 15 minutos aqui e vou poder levar um pão quentinho para minha casa, vou ser o primeiro a pegar, uma maravilha. Não, o que eu penso? Caramba, 15 minutos, eu já pego meu celular, já aproveito aquele tempo, vamos responder mensagens, vamos falar com a pessoa, vamos mandar e-mail, e é assim que a gente foi configurado. A gente viaja, não sei se você já reparou isso, o avião pousa, antes dele estar ainda taxiando, as pessoas não respeitam nem o sinal do cinto de segurança, que ainda está aceso, as pessoas vão tirando o cinto e vão já abrindo a mala, o comissário manda recado, fala para sentar, as pessoas fingem que não estão ouvindo, e o que adianta? Nada, porque a porta está fechada, vão ter que esperar, o avião para, aí vem, põe a escada, aí a pessoa desce, aí vai lá pegar a mala, demora mais uns 15 minutos, e eu, que sempre fico sentado, fico esperando praticamente todo mundo sair, às vezes passo na frente daquela pessoa que eu via, que estava desesperado para tirar a mala. Então, é meio sem sentido, eu sempre fico pensando, por que as pessoas ficam de pé se o avião ainda está taxiando? A gente é do tipo de pessoa que quando alguém manda um áudio no WhatsApp, assim, de uns 4 minutos, a gente já desanima de ouvir. Esses dias, num grupo que eu faço parte, um irmão mandou um áudio de 2 minutos e em seguida pediu desculpa embaixo. Desculpa pelo áudio grande. Era só 2 minutos. E ele pediu desculpa. Então, daqui um dia, o áudio vai ser tipo stories do Instagram, 15 segundos. A gente vai ter que ser cada vez mais rápido na informação. Uma prova disso é o que cresceu muito na nossa geração, a ideia do TED Talk, essa ideia de que nós podemos trazer grandes conteúdos num período muito curto de tempo. Então, alguns TEDs, depende lá da cidade, depende da proposta, mas alguns fazem palestras de 5 minutos. Parece que é impossível, mas não é impossível, dá para fazer. A gente, quando lançou lá o Quando Pouco é o Bastante, nós fizemos 10 apresentações de 5 minutos. Então, colocamos 10 pessoas falando, o que talvez uma só falaria. Então, eu creio que fica muito mais rico, muito mais oportuno. Mas nós não fizemos isso só para ganhar o tempo, e sim para que as pessoas pudessem aproveitar mais a presença de outras pessoas. Então, a nossa geração, ela foi seduzida, talvez, por essa dinâmica do tempo, e para nós esperar é um grande desafio. É um grande desafio. Quando você vai pegar carona com alguém e a pessoa marca um horário com você e você não sabe, aconteceu alguma coisa, mas você fica ali esperando. Quando você pede alguma comida e a empresa fala para você que entre 30 e 40 minutos, dá 45 minutos, você já está ali pensando em ligar para reclamar. Pô, já passou 5 minutos, minha comida ainda não chegou. A gente foi mordido por esse bichinho, né? Que tem dificuldade com a espera. E quando nós lemos o texto bíblico, nós podemos reter do texto algumas verdades que podem colaborar por demais com o nosso coração nesse tempo de espera. Nós estamos há quase 100 dias vivendo esse distanciamento social. Nós estamos como igreja há 15 semanas trabalhando apenas no online. E como falei na semana passada, se você me perguntar, como alguns irmãos me perguntaram essa semana, quando é que a gente pensa em voltar, a resposta mais honesta que a gente pode dar é: nós não sabemos. Nós ainda não sabemos. A gente tem que para seguir as regras, para voltar, colocar 1,5 metro, uma cadeira da outra. No nosso espaço lá, se a gente colocar 1,5 metro distante do outro, vai caber umas 10 pessoas no nosso salão. Estou brincando, vai caber umas 20 pessoas. Mas sem poder abraçar, então a gente nem tem conversado sobre isso. A gente tem vivido esse tempo e tentado aprender
coisas que Deus pode falar conosco dessa forma. Se a gente contasse para alguém, se isso fosse possível, a gente resgatar uma conversa de 100 anos atrás e alguém falar que em algum dia a igreja poderia manter-se viva, vibrante, animada, sem o encontro presencial, eu creio que ninguém acreditaria. E nós estamos aqui. Então, assim, é a melhor coisa para nós? Nesse momento é a única coisa que nós temos. Manter os nossos vínculos a partir dessa tecnologia e aprender a esperar. Então nós queremos falar disso. Nós percebemos na Bíblia que alguns dos nomes mais conhecidos da Bíblia, para não dizer todos, viveram tempos longos de espera. Como, por exemplo, Abraão. Do dia que Abraão foi chamado por Deus até o dia que Isaac nasceu, foram 25 anos de espera. 25 anos. Depois, Isaac, quando ele casou com Rebeca, eles esperaram 20 anos para ter os seus filhos. E aí você vai percebendo que, isso eu estou falando do nosso calendário, é exatamente o mesmo 20 anos que significa para a gente, o mesmo 25 anos é o que significou para Abraão, é o que significa para a gente, num ano de 365 dias. Quando a gente lê a história de Noé, aí sim a gente fica assustado, porque alguns vão acreditar que desde o dia que Deus falou com Noé até o dia que Noé subiu na arca, foram aproximadamente 100 anos. 100 anos. Eu não me atrevo a afirmar isso, porque o texto não é muito específico em relação a isso, e tudo que a gente puder elaborar são apenas ideias a respeito disso tudo, mas é muito tempo. Na verdade, Noé foi chamado quando ele já tinha 500 anos, né? Ainda era aquele tempo que as pessoas viviam muito. E do dia que Noé subiu na arca até o dia que ele desceu da arca, que viveu o período do dilúvio e o período da terra secar um pouco para que ele pudesse descer, depois ele joga o pombo, toda aquela história. Sabe quantos dias foram? 370 dias. E isso a gente pode afirmar porque a Bíblia especifica essa data. Então, quando Noé fecha a arca, começa o dilúvio, até Noé abrir a arca foram 370 dias. 370 dias dentro de uma caixa, né? Se fosse os iates que a gente tem hoje, esses navios que a gente vê na televisão, ou de vez em quando a gente para lá no porto e vê, você pode pensar que talvez fosse possível. Agora, na dinâmica da arca, que era literalmente uma caixa, você vai pensar assim, como que ele conseguiu ficar 370 dias ali com seus familiares e depois sair dali e sair são ainda, e sair ainda ouvindo Deus e percebendo coisas que Deus ainda faria, enfim. Há muitos personagens que viveram longos períodos de espera, como por exemplo, o povo no deserto caminhou durante 40 anos, aproximados 40 anos. Eles já tinham ficado no Egito escravos por 430 anos. Depois eles ficam mais 70 anos no cativeiro. Então, são longos períodos que a gente às vezes pula uma página para outra e a gente não consegue perceber. Jesus ficou 40 dias em jejum e oração no deserto. Uma informação muito rica é que Paulo, do dia que ele se converteu ao dia que ele se juntou aos irmãos, aos discípulos, à igreja primitiva, e ele começou o seu ministério, foram aproximadamente 14 anos de preparo. 14 anos se preparando, estudando, orando, reencontrando com as Escrituras, agora numa nova dinâmica espiritual, por causa da presença de Cristo, de Jesus, do encontro que ele teve com Jesus, que marcou a sua vida. Então, são períodos muito longos. Davi, do dia que ele foi chamado até o dia que ele foi ungido,
Foram 13 anos de espera. 13 anos que ele teve que lutar com um gigante, depois viveu um longo período fugindo de Saul. Então, não, esses períodos que nós estamos falando aqui não foram períodos apenas longos, foram períodos longos e difíceis. E aí está a chave da ideia trabalhada na terça-feira, dessa condição que nós temos de suportar grandes distâncias e grandes adversidades e grandes esperas. Então, eu e você vamos percebendo ao longo da caminhada cristã que Deus nos ensina, através desses homens e mulheres da história, que nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a esperar. E quando nós falamos de espera, a melhor ilustração que vem na minha cabeça é esperar como nós esperamos um metrô passando na Sé ali em horário de pico. Como que você espera aquilo? Você espera atento, você espera caminhando, você tem que estar atento, porque se você se antecipar, você pode ser empurrado por quem vem de frente ou até de repente cair no trilho. Mas se você demorar demais e ficar esperando assim, vendo se alguém te chama, vem, vamos abrir espaço aqui, o Daniel está ali, vem aqui, entra aqui, Daniel. Vai passar 400 vagões ali e eu não vou entrar. Então, por esperar, a gente quer dizer uma espera ativa. Então, nós queremos usar essa palavra aqui algumas vezes, pretendo usá-la. Uma espera ativa. Então, não esperar como quem fica sentado, esperando a bênção de Deus caída no nosso colo. Mas também não esperar como quem quer fazer todas as coisas no lugar de Deus. Quem quer fazer tudo num dia só. Então, eu quero propor aqui um equilíbrio da espera e quero usar a vida de um personagem específico que trabalha, na minha concepção, uma riqueza na espera, uma forma muito bela de se esperar. E eu sei que não é perfeita, mas para mim é bela. Eu quero ler com você o texto de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Apenas esse texto, mas nós vamos falar sobre a história de um homem muito famoso chamado José. E aqui nós queremos refletir sobre essa espera ativa. Nós falamos, diz assim o texto: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, primeira parte desse texto, essa informação rica que José tinha 17 anos. José tinha aproximadamente 17 anos quando ele tem aquele sonho e quando ele chega nos seus irmãos e ele conta aquele sonho. E daquele dia em diante, José vive muitos dramas, mas eu creio que ele é um grande exemplo de uma espera saudável e principalmente de uma esfera ativa. O texto nos diz, hoje a gente vai aí do capítulo 37 a mais ou menos até o capítulo 43, falando assim positivamente e citando alguns textos. Você pode deixar sua Bíblia aberta se você quiser. No capítulo 37, a gente percebe que José fala para os seus irmãos do sonho que ele teve, que eles se prostrariam diante dele um dia. Aqueles irmãos ficam irados com José, pensam em matar José, mas depois eles têm uma ideia, entre aspas, melhor. Eles decidem vender José para as pessoas que passavam ali, e eles eram para os midianitas. Então, ao invés de matar José, eles vendem José por uma quantia muito pequena, para que José fosse, então, vendido como um escravo. E, além da venda, eles meio que
trazem um tom de chacota, né? Eles falam assim, vamos fazer o que com esse sonhador? Então é um tom meio assim pejorativo. E José é vendido como escravo para os medianitas, e aí a gente não tem de certo quanto tempo ele ficou ali, mas nós queremos relatar a sua história. Depois que José é vendido pelos midianitas, os midianitas o vendem para o Egito, os levam para o Egito, e ali no Egito José começa a trabalhar na casa de Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. E na casa de Potifar, José começa a trabalhar e ele começa a ganhar um certo destaque ali entre os outros, e José se torna então um mordomo da casa de Potifar, uma pessoa muito importante daqueles dias. O texto bíblico vai nos dizer, se você quiser acompanhando aí, no capítulo 39, que a esposa de Potifar se encanta com José, e ela chama José para se deitar com ele várias vezes, até que um dia que ela percebe que ela está sozinha com ele, ela ataca, né, vai em cima dele, e ele sai correndo, mas ela consegue ficar com sua capa, com uma parte das suas vestes. E com raiva de José, então ela decide inventar uma história, e ela diz totalmente ao contrário para Potifar e para os seus criados ali. Ela diz que aquele homem José tinha tentado ter uma relação sexual com ela e ela conseguiu fugir, mas a prova daquilo é que ela tinha uma peça de roupa dele. Imediatamente José é colocado na prisão, então ele já tinha sido vendido como escravo, ele estava alcançando um certo destaque, parecia até que, entre aspas, né, a vida dele estava dando certo. Ele passa por essa farsa e ele é colocado ali na cadeia. Quando ele fica na prisão, aí no capítulo 40, você vai perceber que junto com ele foram colocados o copeiro e o padeiro-chefe da casa do faraó. Eles são colocados na prisão e os dois sonham na mesma noite, e os dois acordam muito intrigados com o sonho. E José, como tinha esse dom de interpretar sonhos, eles contam um sonho para José, e José interpreta o sonho. Um seria de que em 3 dias ele seria restabelecido no seu ofício na casa do faraó, e o outro seria que em 3 dias ele iria morrer. E aí você encontra esse relato no finalzinho aí do capítulo 40, e José até pede para o copeiro se lembrar dele, né? Lembre-te de mim quando você chegar lá na casa do faraó, fala para ele que eu fui vendido como escravo, que eu não fiz aquilo que falavam que eu fiz na casa de Potifar, eu estou aqui injustamente e tal. Mas o texto diz que o copeiro, o padeiro, perdão, ele não lembra, copeiro, não lembra de José, e o tempo passa. O tempo passa e você vê aí no capítulo 41, no primeiro versículo, que passaram 2 anos completos do dia que José tinha falado o sonho até esse dia. E nesse dia, agora o texto descreve que o faraó teve 2 sonhos e que ele chama todas as pessoas de magia ali que pudessem interpretar aquele sonho, e o texto diz que ninguém pôde interpretar. Então foi nessa mesma hora que o copeiro então fala pro faraó que quando ele estava na prisão, um homem dos hebreus tinha interpretado o seu sonho e o sonho do padeiro, e aconteceu exatamente o que ele tinha falado. E aí o faraó então manda chamar José. Quando ele chama José, José vai lá e interpreta o sonho, que eram 2 sonhos, mas José fala que na verdade era uma única interpretação, que aquela terra passaria por 7 anos de muita fartura e depois por 7 anos de muita falta. Então eles teriam que administrar aqueles recursos. E o texto diz que o faraó ficou surpreso com a capacidade de José, e que naquele instante ele coloca José como governador do Egito, o cargo mais alto que alguém poderia ter, só ficava abaixo do faraó. O
Faraó mesmo disse isso para ele. A única pessoa que você está abaixo é de mim. Mas no versículo 46 do capítulo 41, você vai perceber que José tinha 30 anos quando ele foi colocado como governador do Egito. Então ele tinha aproximadamente 17 quando ele foi vendido, e agora ele tem 30 anos até chegar no cargo que se referia ao sonho que ele tinha tido com 17 anos. Então são 13 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Esperando de que jeito? Esperando na prisão, esperando como escravo, esperando sobre denúncia falsa, pagando por um pecado, por um erro que ele não tinha cometido. E são 13 anos de muita angústia e talvez de muitas perguntas, de muitas dúvidas, mas o que nós temos aqui, relatado nas Escrituras, é que, na minha concepção, José, ele soube esperar. E para mim, José soube esperar porque, na minha ideia aqui, na minha reflexão, eu creio que a espera de José foi uma espera ativa. Você vai perceber que quando José foi vendido como escravo, e ele chega para trabalhar na casa de Potifar, em algum tempo ele já assume o cargo de mordomia. Ele poderia ter chegado como escravo, ele sabia quem ele era, ele sabia do sonho de Deus para ele sabia que Deus iria o colocar naquela posição, então ele poderia chegar na casa de Potifar e se conter com qualquer serviço. Ele poderia ter ficado durante todo o tempo que ele trabalhou lá, cumprindo exatamente o mesmo ofício, mas você percebe que não, que ele foi subindo até alcançar o cargo de mordomo. Quando José fica na prisão, na cadeia, mais do que interpretar os sonhos, o que para mim é mais forte é que o texto bíblico diz que ele se tornou o homem de confiança do carcereiro. O carcereiro tinha um prisioneiro de confiança, esse prisioneiro era José. E quando ele vai para o palácio, você percebe que ele se torna o governador. Então você pode me perguntar, Deus estava com José? Obviamente que sim. Deus tinha uma promessa a José? O texto deixa claro que sim. Mas como José esperou? José esperou como quem senta e espera 13 anos até que Deus o coloque como governador, ou ele esperou ativamente? Como nós vimos no texto, ele esperou ativamente. Então ele poderia ter se contentado, ele poderia ter se magoado, ele poderia ter se questionado ao ponto de desistir, ele poderia ter colocado Deus em xeque, ele poderia ter se rebelado contra Deus, ele poderia ter feito um tanto de coisa. Mas o que o texto bíblico diz é que José é para nós um exemplo de alguém que soube esperar e alguém que não perdeu as boas oportunidades. José era o típico homem que não perdia uma oportunidade e ele fazia tudo muito bem feito. Um detalhe que eu considero rico no texto está aqui no versículo 14 do capítulo 41, que quando o faraó manda chamar José, olha que coisa bonita, né? Um detalhe interessante. E chamaram José, fizeram sair da masmorra, do lugar de prisão, mas José se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar com o faraó. Ele poderia ter pensado assim, o faraó quer falar comigo, então vamos lá, vamos aqui do jeito que eu estou. Ou ele poderia ter pensado assim, se ele fosse muito arrogante, o faraó quer falar comigo? Ele tem um sonho que ele não consegue interpretar, então ele que venha. Estou preso aqui injustamente, então manda ele vir. Se ele vir, eu converso com ele, senão também não faço tanta questão não. Mas o texto diz ao contrário, que além de se teoricamente prontificar, além de dizer estou indo, ele se prepara para aquele encontro. Estava lá na prisão, ele vai, coloca uma roupa possivelmente a melhor que ele tinha,
ele se prepara, ele faz a sua barba e ele vai para aquele encontro preparado. Então, o José é um homem que sabe esperar e ele é um homem que sabe aproveitar as boas oportunidades. Ele ficou ali durante 13 anos. E naquele convite do faraó, ele poderia ter sido amargo, ele poderia ter feito com que os 13 anos vividos ali entre essa promessa o fizessem dele um homem carrancudo, um homem ríspido, um homem grosso, mas não. Ele é um cara preparado, ele se apresenta, ele vai com honra, ele é alguém que está atento às coisas que Deus, as oportunidades que Deus coloca na vida dele. Então não foram muitas oportunidades, mas a que ele teve, ele se apegou, ele foi, ele se apresentou e ele fez tudo que ele podia fazer. Quando eu penso aqui na vida de José, eu fico vendo que o texto bíblico nos mostra que entre ele e os seus irmãos há uma grande diferença. E são coisas assim, suposições para a gente refletir. Por que será que Deus escolheu bem José? A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. Mas talvez a gente possa saber por que Deus não escolheu os outros, que não José. E o texto bíblico vai nos dar uma dica em relação a isso. Capítulo 42, versículo 1, 2 e 3, fala o seguinte: sabendo Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. Olha aqui uma grande diferença de quem aprendeu a esperar e quem ainda espera por um milagre, alguma coisa assim, de certa forma, literalmente miraculosa. Enquanto José nos mostra que ele aprendeu a esperar de uma forma ativa, nós vemos no texto que os seus irmãos aprenderam a esperar de uma forma passiva. Olha o que Jacó diz, o pai desses meninos: por que vocês estão aí olhando um para o outro? Tipo assim, vocês sabem que acabou a nossa comida e vocês sabem que o único lugar que tem mantimento é lá com o faraó. Então por que vocês ainda não foram? Por que vocês estão esperando? É como a gente pode pensar que se Jacó não tivesse falado isso, eles teriam ficado ali, morrendo de fome. É uma espera passiva. Aquela espera de quem diz assim: acabou o alimento. Aí vocês vão fazer o quê? A gente vai esperar. Vamos esperar. E algumas pessoas sabotam esse sentimento ou espiritualizam esse sentimento. São pessoas passivas demais e dizem tipo assim: estamos esperando em Deus um milagre. O Senhor conhece todas as nossas demandas. O Senhor cuida de nós. Então, interessante que isso é óbvio, né? Deus cuida de nós, Deus é o nosso sustento, é Deus quem de fato nos alimenta. Nós já aprendemos isso nas Escrituras. Mas, por outro lado, nós aprendemos também que, por sermos atingidos pela graça de Deus, nós nos tornamos participantes dessa obra que Deus tem feito e nós nos tornamos pessoas cada vez mais ativas. E você pode pensar: mas isso é característica de um, característica de outro. Por natureza é mesmo. Tem gente que é mais ativa, é mais proativo do que outros. Mas em meio às crises, nós não temos outra opção a não ser ativos. Nós precisamos trabalhar uma dinâmica de atividade na nossa vida que proponha alguma transformação para nós e para os outros. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos aqueles a quem Deus depositou os seus tesouros e agora requer de nós que a gente multiplique esses talentos, como a gente pode lembrar na parábola dos talentos lá de Mateus
capítulo 25. Então o Senhor foi viajar, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para o outro. Então um foi lá e dobrou o talento, tinha 5, ele transformou, fez 10, aquele outro tinha 2, ele dobrou, foi para 4, e o que tinha 1, quando o Senhor chega, ele diz assim: Senhor, sabendo quem o Senhor é, eu fiquei então com medo e enterrei esse talento, resolvi ficar assim de forma mais passiva, não quis arriscar demais, porque eu não sabia o que poderia acontecer, e ele pensa que essa é a melhor opção. Eu não estou achando aqui que esse é um irmão maldoso, que é um irmão assim, que está cheio de pecado nos seus pensamentos. Não, eu creio que ele está bem intencionado. Ele tem um talento, ele não quis arriscar, mas ele ouve algo do Senhor ali que é terrível. Ele pega aquele único talento e ele dá porque tinha mais. Então, são exemplos que devem mostrar para a nossa vida que nós podemos ser mais ativos, que nós podemos não confundir o que é ser ativos com o que é ser dono da própria vida. Nós não somos donos da nossa vida, a nossa vida pertence a Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida, é Deus quem nos dá sustento, não é nosso patrão, não é a empresa que a gente trabalha, quem nos sustenta é o nosso Deus e Pai. No entanto, Deus nos chamou para trabalhar em favor de pessoas, em ser a sugestão, em ser a opinião, em ser o direcionamento em tempos de crise. Então, como nós avistamos aqui, nós percebemos que na vida de José isso é tão claro. Muitos vão ler a vida de José e perceber a sua trajetória como governador e o que ele fez de bom, o que ele fez de mal, mas poucos vão conseguir considerar que para ele chegar até lá, ele teve de esperar por pelo menos 13 anos. 13 anos vividos de uma forma que, creio eu, muito pior do que a nossa, com muito menos recursos, com muito menos dignidade, humanidade, mas que quando ele teve a oportunidade, ele se colocou à disposição e ele fez, na minha opinião, o que ele tinha que fazer. Então era um plano de Deus? Era um plano de Deus. Mas as ações que José tomou, as decisões que José tomou, foram decisões que fizeram com que ele desfrutasse do projeto de Deus para a vida dele. Então, pensando ainda sobre a espera, nós precisamos relatar isso aqui, e assim a gente caminha para o fim. Nós precisamos lembrar que o pai da nossa fé esperou 25 anos. A gente precisa lembrar isso. Mas de que forma que ele esperou 25 anos? Ele esperou 25 anos caminhando, ele esperou 25 anos peregrinando, ele esperou 25 anos trabalhando. Você vê que Abraão cometeu muitos erros, e eu amo as Escrituras também por isso, porque ela não omitiu. Esses homens não são perfeitos, José também não é perfeito. A Bíblia fala de alguns erros que eles cometeram, e Abraão cometeu erros, na minha opinião, muito, muito sérios, muito comprometedores, mas ele caminhou, ele construiu, ele trabalhou. Em tempos difíceis, ele também teve que tomar decisões, e uma das decisões mais difíceis que Abraão teve que tomar em nome da fé era sacrificar o seu filho da promessa, e até isso ele estava disposto a fazer. Então, homens que, em meio à espera, às crises da vida, souberam tomar grandes decisões. É importante a gente lembrar que Paulo passou 14 anos no anonimato. Hoje a gente sabe que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, que praticamente a teologia gira em torno dos escritos de Paulo. Nós não estamos aqui desprezando o que João, Pedro escreveram, não é nada disso. Mas a gente sabe que o grosso da teologia, que o que movimentou a reforma protestante, os grandes reformadores, foram os escritos de Paulo. Então nós lemos Paulo hoje
e nós desconsideramos o período que ele passou de 14 anos de preparo, sem ninguém o conhecer, sem ninguém o aplaudir, sem ele escrever carta para ninguém, sem ele fazer nenhuma viagem. Foram 14 anos no anonimato. Nós não podemos esquecer que o rei Davi, lá, o homem chamado segundo o coração de Deus, sofreu grande perseguição pelo então rei Saul, que sofreu grande desprezo no começo, né? Desprezo ao ponto de nem considerarem Davi como uma possibilidade de rei. Então chega lá o homem da casa, quer achar o rei, junta os irmãos. Mas vocês não têm mais nenhum irmão? Tem um menininho lá que está lá cuidando das ovelhas, então chama ele. E quando ele vem, o homem de Deus então diz: é esse o escolhido. Mas daquele dia até o dia em que Davi de fato é ungido e assume todo o império, demorou muito tempo. Mas o que eu quero tirar por lição nesses dias é que, pelo menos esses que eu citei aqui, e muitos outros que a gente poderia lembrar, foram pessoas ativas, que não confundiram os papéis, que sabem quem é o dono da história, sabem quem é o Deus de promessa, sabem quem é o Deus Todo-Poderoso, mas que escolheram esperar de uma forma ativa, não se tornando o dono da sua história, mas fazendo parte com Deus dessa mesma história. Tem um texto que eu queria ler, porque a minha ideia aqui é nos animar, é nos orientar em meio a essa espera obrigatória, né? Ninguém queria estar vivendo o que a gente está vivendo. Ninguém, não sei, né? Mas as pessoas de juízo, penso eu, que não gostariam de estar vivendo o que nós estamos vivendo. Então nós fomos colocados nessa situação, e a gente precisa aprender a esperar. O texto de Isaías, um texto muito conhecido, o texto de Isaías 40, que inclusive é um dos textos lá que falam sobre Jesus e que o próprio João Batista representa bem lá no deserto. Ali no versículo 28 até o 31 é uma parte mais conhecida desse texto, diz assim, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que coisa maravilhosa, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, correm e caminham. E quando você vê essas expressões, renovam, sobem, caminham, correm, você vai perceber expressões de quem está em movimento. Os que esperam no Senhor se movimentam. Os que esperam no Senhor dão passos de fé. Os que esperam no Senhor não esperam de uma forma como se Deus fosse fazer tudo que é a nossa responsabilidade. Os que esperam no Senhor se responsabilizam, se renovam. Os que esperam no Senhor buscam serem pessoas criativas. Os que esperam no Senhor, eles, embora estejam envoltos a esse mar de notícias e de dificuldades econômicas e de tantas áreas que nós estamos vivendo, mas os que esperam no Senhor são aqueles que dão a luz, que dão a direção. Então, meus irmãos, eu creio que esses dias que nós ainda estaremos vivendo um período de distanciamento social, são dias para a gente se capacitar. São dias
para a gente se reconectar, para a gente se movimentar. Eu estava olhando assim a dinâmica de cursos e direto eu recebo, você deve receber também. Quase todas as instituições ofereceram cursos grátis e ainda estão oferecendo. Quase todas as pessoas que geram conteúdo estão diariamente fazendo lives, e isso de graça. O YouTube se tornou uma ferramenta de conhecimento. Então, você praticamente não tem uma dúvida sua que não esteja respondida no YouTube. Desde fazer um bolo, arrumar uma máquina, a algo assim muito complexo. Então, nesses dias, eu queria te animar a caminhar. Eu sei que nós estamos cansados, que esse sentimento é ruim, a dúvida, literalmente não saber o que vem amanhã. Eu sei que a tendência natural é a gente se acomodar e a gente esperar tudo passar, pensando que quando tudo passar, a gente então vai lá e a gente reanima, e a gente reativa e a gente recomeça. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não sou especialista, mas eu não tenho dúvida de que quando tudo voltar ao novo, normal, nós teremos um mundo totalmente diferente, e as pessoas que estiverem ativas, obviamente, sairão na frente. Então, talvez você sempre esperou um tempo de Deus onde você pudesse mudar de ramo. Você nunca teve coragem, mas você tinha um sonho. Você trabalha numa empresa, mas o seu sonho era sempre trabalhar numa outra dinâmica. Talvez seja esse o tempo de Deus para a sua vida. Talvez você sempre quis fazer coisas e você não teve tempo. Agora você tem tempo. Então você pode se redescobrir, você pode se recolocar, você pode estudar, você pode terminar esse período com alguns cursos livres de 20 horas concluídos, e quando você tiver que se reprogramar para o mercado de trabalho, você vai e apresenta esses novos cursos, e as pessoas vão ver que você não ficou parado, que você estava lá ativo e que tudo que você podia fazer, você fez. Por fim, creio eu que uma das coisas que a gente mais tem que fazer é essa meditação nas Escrituras e oração. Muitos de nós usávamos como boa desculpa que nós não tínhamos tempo para ler as Escrituras por questão de que a gente tinha muita tarefa. Hoje, eu tenho certeza absoluta que você tem tempo para ler as Escrituras, que eu e você temos tempos para orar, que eu e você podemos e devemos nos tornar pessoas mais ativas. E um bom começo é você reencontrar-se com a leitura das Escrituras, com a oração, com o conteúdo que muitas pessoas estão promovendo na internet, boas lives profundas de estudo, não só a nossa comunidade, como muitas outras igrejas. Então, que Deus possa te abençoar muito, que você, essa semana, seja alguém ativo, sabe? Que os seus sonhos sejam colocados em prática, que você rabisque, que você projete, que você não tenha medo de sonhar, que você envolva mais pessoas nos seus sonhos e que as coisas possam começar a fluir na sua vida e na minha vida, para que no tempo certo de Deus a gente possa estar ali qualificado para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o que eu espero para você é o que eu espero para mim, para minha casa, para minha família, que a gente consiga observar bem o tempo. Como o Moisés orou no seu salmo, né? Um salmo que Moisés escreveu, ele disse assim: Senhor, nos ajude a remir o tempo, nos ajude a administrar o tempo. Então, o tempo, que é o nosso maior recurso, e é algo que hoje, entre aspas, nós temos mais porque estamos em casa,
pode ser o nosso grande vilão, pode ser aquele que vai nos acusar pela nossa má administração. Então, que você seja um ser ativo e que através de você muitas pessoas sejam alcançadas e que Deus possa concretizar na sua e na minha vida todos os planos que Ele tem para nós. Deus te abençoe muito. Eu quero orar, quero terminar essa celebração te convidando para terça-feira, te convidando para o estudo bíblico. Tem sido rico demais às 9h30 da manhã, todos os domingos, te convidando para a oração de sábado de manhã. Esse calendário é um calendário para a nossa igreja e, infelizmente, cada dia menos pessoas têm participado, então a gente percebe um decréscimo de pessoas na nossa celebração, em todas as outras programações, e nós entendemos todos os irmãos. Nós só queremos reforçar esse convite, porque tudo que a gente tem feito, nós temos feito a favor de todos nós, para contribuir com esse tempo de Deus na nossa vida. Então, vamos orar e em seguida todos nós estamos dispensados aí para viver um excelente tempo em família, um excelente domingo. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Nós passamos juntos aqui 1h20 e poucos minutos e isso alegra muito nosso coração, isso nos reanima, saber que o Senhor continua conduzindo a nossa vida e continua conduzindo a vida dos nossos irmãos, e ter acompanhado nessa semana boas notícias da parte de muitos irmãos, e saber que, apesar de toda a dificuldade, nós temos caminhado e muitos têm rompido com seus próprios dilemas e têm se permitido a sonhar. Então, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um pouco mais de coragem, de ousadia, para que a gente possa produzir nesse tempo e que a nossa produção, que tudo que a gente faz possa abençoar pessoas. Nós não estamos falando nada aqui que se relacione a comércio, a lucro, a dinheiro. Nós estamos falando aqui de coisas que o Senhor tem para nós, para que através de nós o Senhor abençoe muitas pessoas. Então, que a gente esteja atento, que a gente não desperdice o tempo, que a gente não considere esse tempo como uma férias prolongadas, mas que todos nós estejamos cada vez mais ativos, cada vez mais atentos e preparados para os desafios que nós, como nação e mundo, viveremos em poucos dias. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Um bom domingo, uma boa tarde. Que Deus possa renovar os seus sonhos e que você esteja em breve compartilhando com a gente tudo o que você realizou durante esse tempo de distanciamento. Deus abençoe muito. Até a próxima live na terça-feira, às 21h. Um abraço. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo,
Será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É a minha oração. É assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É a minha oração. É assim que eu quero.